queria trazer como ilustração é quando nós falamos de escatologia, você geralmente imagina um cenário assim de destruição, de desespero, né? Mas para nós cristãos, a imagem de escatologia é uma imagem do novo céu e da nova terra. Então nós temos isso como sentido e esperança cristã, a renovação de todas as coisas. Então essa imagem, ela é uma imagem, para mim, representa um sentido escatológico. E quando nós falamos, então, nos desafios que nós, como igreja, temos perante a sociedade, e ainda com esse tema da inclusão social, eu coloquei que o maior desafio nesse tema é fazer com que a igreja entenda que a ação na sociedade tem um caráter espiritual. A ação na sociedade tem um caráter espiritual. Essa dicotomia que nós fazemos, que nós separamos muitas vezes a espiritualidade e reservamos a ação espiritual ou o desenvolvimento espiritual limitada a algumas questões, e que faz com que eu perceba que existe uma espiritualidade dentro do âmbito da igreja e que aquilo que eu faço fora da igreja ou aquilo que eu realizo na sociedade não tem um caráter espiritual, é uma dicotomia que não existe na Bíblia. A ação espiritual do cristão, ela ocorre cotidianamente, porque nós vivemos a partir das estruturas, das bases, da vivência cristã que é espiritual. Então, se nós fizermos uma separação então, entre a ação espiritual, o desejo de um crescimento espiritual, de uma ação na sociedade, desvincularmos isso como ação espiritual, nós estamos perdendo o sentido de ação cristã na sociedade. Quando você vem para essa instituição estudar, se dedicar às matérias, seja ela hermenêutica, exegese, a filosofia, a teologia, se você não olhar isso com um olhar de desenvolvimento espiritual, porque você é cristão, então isso traz uma base espiritual para aquilo que você está desenvolvendo, você está perdendo o sentido, inclusive, do que a igreja entendia que era estudar a palavra de Deus a partir dessas ferramentas que nós nos apropriamos. Então, a partir de hoje, você entende que a tua aula de exegese, a tua aula de hermenêutica, de teologia, de hebraico, é uma ação espiritual e deve ser levada com essa seriedade. O sentido escatológico da teologia da esperança é baseado no já, ainda não. O que isso significa? Primeiro grande aspecto disso é que eu já vivo a realidade do reino de Deus, mas não na sua completude, que só se dará no grande dia, onde tudo estará sendo renovado, no dia do juízo, no dia do grande encontro. Mas eu já vivo a partir dessa perspectiva. E se eu vivo a partir dessa perspectiva, as minhas compreensões com relação àquilo que eu tenho que agir na sociedade, para com o meu próximo, para com o meu irmão, e para aquele ao qual muitas vezes eu não considero digno, que isso é algo que deve ser extirpado da nossa cabeça como cristãos, eu vejo isso com uma outra perspectiva, porque eu já vivo a partir da vida eterna. Se eu viver condicionado na minha vida cristã aos parâmetros que a sociedade me exige para hoje, para aquelas grandes questões que a sociedade nos impõe como sendo aquilo que dá sentido ao ser, que na sua boa maioria é contrária àquilo que o Evangelho fala, eu estou vivendo de forma fragmentada. E isso, quando eu vou trabalhar a questão da inclusão social, a questão de que
partir do conceito da palavra de Deus, todos têm dignidade per si, né? Todos têm dignidade, porque todos são criados por Deus, e todos então, como já foi falado aqui, são imagem e semelhança de Deus. Eles por si, por essa característica única, já são portadores de uma dignidade diferenciada. E eu, como cristão, então, tenho que estender a mão para acolhê-lo, para inseri-lo e para trabalhar no sentido de promover a diminuição da injustiça social na sociedade, a diminuição das estruturas pecaminosas na sociedade, a qual muitas das vezes nós ignoramos como cristãos. Então essa imagem também é uma imagem muito interessante, que é uma imagem que várias pessoas estão, incluídas juntos, partilhando do pão, partilhando da divisão, partilhando do compartilhar, daquilo que eu tenho para com o outro, junto com Cristo. Essa é uma imagem de inclusão, uma imagem de acolhimento. E essa imagem é o sentido da espiritualidade cristã. Essa espiritualidade cristã, ela tem que se realizar com ações práticas. Ela tem que se realizar no meu dia a dia. Quando eu limito a minha ação espiritual, o meu entendimento de espiritualidade, algumas convenções religiosas, eu estou limitando a palavra de Deus. Porque se nós olhamos a vida de Cristo, se nós olhamos o seu caminhar, nós podemos dizer que em alguns momentos ele exercia a espiritualidade, em outros não. Ele condicionava a espiritualidade em alguns momentos? Não. O viver dele era um viver de espiritualidade, e esse viver de espiritualidade se dava em face ao outro, ao próximo. E aí nos surge, normalmente aquela dúvida: quem é o meu próximo? Foi a dúvida que perguntaram para Jesus quando ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí, para tentar pegar Jesus, para tentar colocar Jesus contra a parede, falou: mas escuta, quem é o meu próximo? E aí Jesus responde de que maneira essa pergunta? Com uma parábola no qual nenhum do que estavam na sua plateia teria a menor condição de imaginar como que ela ia acabar, que é a parábola do bom samaritano. Uma coisa inconcebível para o judeu colocar na mesma frase bom e samaritano. O que Jesus faz ali é questionar aquelas pessoas. Então, aquele indivíduo que estava excluído, que era visto como na margem da sociedade, porque ele era samaritano, era uma pessoa indigna, uma pessoa que não poderia frequentar o templo, e ele coloca então como que foi aquele indivíduo que ajudou e que foi o próximo daquele que foi assaltado. Tanto que quando Jesus pergunta daí na plateia, quem foi o próximo para aquele sujeito que estava assaltado, que estava machucado, eles se negam a dizer a palavra samaritano. Ele diz: foi o que usou de misericórdia. Então percebam que as nossas estruturas mentais muitas vezes estão condicionadas a fazer essas dicotomias e separar a ação espiritual da ação prática. E às vezes fica muito mais fácil, de eu dizer para uma pessoa que vem com alguma dificuldade para mim, dizer assim: não, eu vou orar por você. E viro as costas. E, na verdade, não resolvo a questão que ele está perguntando, que ele está expondo, mas jogo a responsabilidade para Deus. Eu vou orar. Se prover a Deus ouvir minha oração, ele vai te abençoar. Se não, você resolve com Deus. A minha parte eu fiz. A pergunta aqui é: será? Será que aquela oração ela não deveria ser atendida com a tua ação prática? Naquela pessoa, naquele sentido? E o tempo também deveria estancar um pouco, porque só faltam 2 minutos agora. Então vamos continuar.
Então não há uma ideia de que acabaremos com a pobreza ou a exclusão social. Jesus diz que sempre teríamos os pobres, mas é nosso dever como cristãos nos indignar-nos com os processos sociais que levam à exclusão. A inclusão passa por ações individuais e coletivas. Eu tenho uma responsabilidade individual por promover a inclusão e existe uma responsabilidade coletiva como igreja para realizar a inclusão social. Individual a partir de convicção pessoal e comprometimento com a palavra de Deus. E essa convicção, meus queridos, ela é uma convicção que faz com que você vá ao encontro do outro, em que você se disponha a abençoar aquele que precisa, e que você ponha a mão, muitas vezes, no seu bolso ou nas suas estruturas de possibilidades para poder estender a mão para o outro individualmente, tirando aquela pessoa, proporcionando àquela pessoa uma condição maior de dignidade, que é preceito básico para ela. E coletiva pela igreja como corpo de Cristo, que enquanto ente organizado pode agir e influenciar a sociedade de forma mais ampla e profunda. As nossas igrejas, elas têm um poder na sua mão de fazer a diferença na sociedade, mas muitas vezes nós abrimos mão dessa possibilidade, porque estamos mais interessados nas estruturas internas de poder, nas estruturas internas, e limitamos a nossa espiritualidade em ações simplesmente dentro de 4 paredes. O que possibilita a inclusão social? Orientação e elaboração de políticas públicas, criação de programas de serviços que atendem às necessidades de pessoas com deficiências, mudanças ideológicas, mudanças na sociedade. Então, nós como igreja e nós individualmente como cristãos, temos o dever de agir proativamente nos mecanismos sociais que podem proporcionar as possibilidades de inclusão social. E para fechar, então, eu trago aqui simplesmente, rapidamente, nós temos, diria até centenas de exemplos bíblicos sobre isso, mas nós temos exemplos bíblicos de inclusão e de preocupação com o outro. O bom samaritano, os primeiros lugares, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, a mulher com hemorragia, a mulher samaritana, que são todos casos que vão espelhar um problema cultural da época no qual excluía algumas pessoas ou trazia alguns problemas com relação ao desenvolvimento daqueles indivíduos. Então, a igreja tem essa característica, ela tem essa responsabilidade, ela deve ter esse desejo de exercer uma espiritualidade prática na sociedade, com o pensamento escatológico, que não vivemos mais para esse mundo, vivemos já para o mundo vindouro. Era isso.